A frase "meu reino não é deste mundo", expressa pela primeira vez por Jesus no Evangelho de João, é uma das mais significativas para entender sua missão divina e a natureza do seu governo espiritual. Quando ele responde a Pilatos, dizendo que seu reino não pertence a este mundo, ele não está negando a sua soberania, mas sim apontando para a diferença essencial entre os reinos terrenos, limitados pelas fronteiras físicas e pelas leis humanas, e o reino espiritual, que transcende todas as limitações materiais. A realeza de Jesus, portanto, não se baseia no poder ou na força militar, como seria esperado de um governante terráqueo, mas na autoridade da verdade espiritual que ele revela. Ao contrário dos governantes mundanos que buscam dominar pela força, pela manipulação ou pela opressão, Jesus governa com a força do amor e da verdade, que são eternas e imutáveis. Ele não veio para estabelecer um império físico ou conquistar territórios. Sua missão era espiritual e tinha como objetivo libertar a humanidade da escravidão do ego, do pecado e da ilusão, levando os seres humanos a um estado de total liberdade, paz e harmonia interior. A verdade de Jesus não é uma verdade relativa, sujeita às mudanças do tempo ou das circunstâncias, mas uma verdade absoluta e eterna, que está além das limitações do mundo material. Seu reino não é governado por uma estrutura política ou econômica, mas pelo poder da verdade divina, que transforma o coração e a mente das pessoas, guiando-as para uma vida de justiça, compaixão e sabedoria. Ele é o rei, mas o seu domínio não é sobre territórios físicos ou pessoas submetidas, mas sobre os corações e as almas daqueles que se entregam à sua palavra e seguem sua verdade. Quando Jesus fala sobre o mundo, ele se refere ao estado de vida baseado nas paixões, desejos e egoísmos que caracterizam a existência humana fora da harmonia espiritual. O mundo material, governado pelas leis do tempo e do espaço, é um lugar de constante luta por poder, satisfação pessoal e posses. O mundo é dominado por desejos imediatos e paixões que frequentemente nos levam a um ciclo sem fim de insatisfação, pois tudo que é material é efêmero e sujeito à decadência. O homem, quando preso a esse mundo, está preso às limitações do corpo e à ilusão do ego, sempre buscando algo fora de si para alcançar a felicidade, mas nunca encontrando a verdadeira paz. No entanto, o reino de Deus, como Jesus descreve, é um reino espiritual, intangível para os olhos físicos, mas infinitamente mais real e duradouro do que qualquer realidade material. Nesse reino, as leis que governam são as leis espirituais de amor, justiça, sabedoria e verdade, que não se limitam pelo tempo ou pela morte. Jesus deixa claro que o seu reino não pode ser encontrado em qualquer lugar deste mundo, pois é um reino que reside no coração daqueles que buscam a verdade e estão dispostos a se libertar das ilusões do ego e da matéria. O reino de Deus, ao contrário do mundo material, é um estado de ser onde a alma humana, liberta das paixões e desejos mundanos, pode viver em paz, harmonia e liberdade, em união com a vontade divina. A verdadeira felicidade, portanto, não está nas coisas externas ou na conquista de bens materiais, mas em viver de acordo com a verdade eterna do Espírito. Jesus nos ensina que o mundo está sujeito à destruição e que as coisas materiais são passageiras, mas o reino de Deus é eterno e indevassável, pois é um reino espiritual que não depende das circunstâncias externas para ser experimentado. Quando Jesus afirma que sou rei, ele não está se referindo a uma realeza terrena, limitada ao espaço e ao tempo, mas a uma soberania espiritual que é eterna e imutável. Sua realeza não se dá por meio da posse de terras ou riquezas, mas pelo domínio sobre o espírito humano, pela autoridade de sua verdade divina, que transforma e liberta as almas. Jesus, como rei, não impõe um império através da força ou do controle militar, mas oferece liberdade àqueles que reconhecem sua soberania espiritual e se submetem ao seu governo interno de amor e verdade. Ele é o rei de um reino que não é deste mundo, um reino onde as leis materiais não se aplicam e onde a verdadeira liberdade é encontrada no conhecimento da verdade. Sua realeza é imune à morte, ao tempo e às mudanças que afetam os reinos terrenos. Ele não governa por um reinado físico, mas pela força de sua presença espiritual que transcende a morte e a separação. A soberania de Jesus, então, é uma soberania do Espírito, pois ele governa de dentro para fora, transformando o coração das pessoas e revelando-lhes a verdade eterna. Ao declarar que sou rei, ele revela sua autoridade suprema, que não depende de qualquer conquista externa, mas da supremacia de sua verdade interior.
A soberania de Jesus é absoluta, não por meio de um trono físico, mas pelo seu domínio sobre a realidade espiritual que governa os corações e mentes daqueles que se entregam à sua vontade. Jesus nos ensina que o reino de Deus é um estado de libertação espiritual, onde os indivíduos são livres das amarras do ego e das ilusões materiais que prendem os seres humanos a uma vida de sofrimento e insatisfação. O reino de Deus não é um lugar físico, mas um estado de consciência, onde a alma humana se liberta das paixões e desejos terrenos e se alinha com a verdade divina. Esse reino é governado por princípios espirituais imutáveis como o amor, a paz, a justiça e a verdade, que são as leis eternas que regem o universo. No reino de Deus, a verdadeira felicidade não depende da posse de bens materiais ou de conquistas terrenas, mas do domínio sobre o espírito e a capacidade de viver de acordo com a verdade de Deus. A verdadeira liberdade é a liberdade espiritual, que vem quando o homem se liberta das limitações impostas pelo ego e pelas circunstâncias externas, e passa a viver em harmonia com a vontade divina. Jesus mostra que no reino de Deus a verdadeira aventura está na liberdade do espírito, na paz interior e na alegria de viver em sintonia com a verdade. Esse estado de libertação espiritual não é alcançado através de conquistas materiais, mas pela transformação interior, pela prática da virtude e pela entrega à vontade de Deus. A aventura do reino de Deus é um estado duradouro de felicidade e paz, que não depende de condições externas, mas da realização do verdadeiro propósito espiritual do ser humano, que é viver em união com Deus e com sua verdade. No reino de Deus, a verdadeira felicidade não vem das coisas materiais ou de conquistas externas, mas de uma profunda realização espiritual e de uma vida de harmonia com a verdade divina. As riquezas e posses materiais são transitórias e não podem proporcionar uma felicidade duradoura, pois estão sujeitas ao tempo, à destruição e à mudança. No entanto, no reino espiritual de Deus, a felicidade é eterna, pois está baseada no domínio do espírito sobre as limitações do corpo e do ego, e na conexão com a verdade eterna que nunca muda. A verdadeira felicidade é encontrada na liberdade de viver sem o desejo de posse, sem a preocupação com o futuro ou a busca por validação externa. Quando o espírito se liberta das amarras da materialidade e alcança a paz interior, ele experimenta uma alegria profunda e duradoura que não depende de nada externo, mas vem de dentro. Essa felicidade espiritual não é afetada pelas circunstâncias externas ou pelos desafios da vida, pois ela é baseada em uma realidade mais profunda e duradoura, a união do espírito humano com Deus. Jesus ensina que a verdadeira aventura é encontrada na busca pela verdade e pela liberdade espiritual, e não na busca de bens ou prazeres materiais. No reino de Deus, a felicidade é uma conquista interna, uma transformação que ocorre dentro de cada ser humano que se entrega à verdade divina e vive de acordo com os princípios do amor e da sabedoria. A aventura do reino de Deus, conforme descrita por Jesus, é um estado de espírito que transcende as circunstâncias externas e as limitações do mundo material. Ela não está associada à posse de bens ou à conquista de status, mas sim à realização espiritual do indivíduo. A verdadeira felicidade, no contexto do reino de Deus, é encontrada no autodomínio e na harmonia interna, que só podem ser alcançados por meio da prática constante de virtudes espirituais, como o amor, a compaixão, a humildade e a sabedoria. Ao contrário do mundo material, onde a felicidade é muitas vezes efêmera e dependente de fatores externos, o estado de ventura no reino de Deus é duradouro e imutável. Esse estado de espírito é marcado pela ausência de desejos egoístas e pela busca constante pela verdade e pela união com Deus. O verdadeiro rei, no reino espiritual, é aquele que já se libertou de todos os laços materiais e vive em paz consigo mesmo e com os outros. A felicidade nesse reino não está em alcançar algo fora de si, mas em descobrir a plenitude e a paz interior, alcançadas por meio da conexão com o divino. Jesus nos ensina que o reino de Deus não é um lugar físico, mas um estado espiritual que só pode ser acessado por aqueles que se libertam das amarras do ego e da materialidade. O ego, com seus desejos, paixões e apegos ao mundo material, é o principal obstáculo para que a alma humana alcance o estado de felicidade duradoura e verdadeira. No reino de Deus, a alma é livre para se expressar de acordo com sua verdadeira natureza, que é divina. Jesus não nos chama a buscar riquezas, status ou poder no mundo, mas a buscar a verdade, a justiça e o amor em nossos corações.
Ele mostra que o homem que se deixa dominar pelo ego está condenado a uma vida de busca incessante por satisfação, que nunca será plenamente alcançada. Em contraste, aqueles que buscam o reino de Deus, vivendo de acordo com os princípios espirituais, experimentam a verdadeira liberdade e felicidade. A libertação das amarras do ego não significa a perda da identidade pessoal, mas sim a transformação do ser, para que ele se alinhe com os valores divinos de amor, compaixão e verdade. No reino de Deus, a verdadeira liberdade é encontrada na capacidade de viver sem as limitações impostas pelo ego, sem a busca incessante por posses materiais ou por reconhecimento externo. A verdadeira libertação é a liberdade espiritual, que permite ao ser humano viver em harmonia com a vontade divina, sem se deixar levar pelas ilusões do mundo material. No reino de Deus, a paz não é apenas a ausência de conflito externo, mas uma paz interior profunda que vem da conexão com o divino. Esta paz é algo que transcende as circunstâncias externas e as dificuldades da vida cotidiana. É um estado de serenidade e harmonia que nasce quando o ser humano se reconcilia com sua verdadeira natureza, deixando de lado as ilusões do ego e se alinhando com os princípios eternos da verdade, da justiça e do amor. Jesus nos ensina que a paz verdadeira vem de viver em sintonia com o Espírito, e não de conquistar o que o mundo oferece. Quando a alma se alinha com os valores divinos, a paz se torna um estado constante de ser, independentemente do que aconteça no mundo externo. No reino de Deus, a paz não depende das posses materiais ou do sucesso mundano, mas é fruto da união com Deus e da realização de que a verdadeira felicidade está dentro de nós, não fora. Essa paz interior é o que nos permite viver sem medo, sem ansiedade, e com confiança plena no plano divino. O espírito que alcança essa paz interior se torna imune aos altos e baixos da vida material e está em constante harmonia com o propósito divino para sua existência. A verdadeira transformação espiritual é a chave para experimentar o reino de Deus em nossas vidas. Jesus nos ensina que a conversão do coração e da mente é necessária para que possamos acessar a aventura eterna que ele descreve. Não basta apenas mudar superficialmente nossas ações ou aparência. É preciso uma mudança interna profunda, uma transformação do ser, que nos permita viver de acordo com os princípios espirituais que regem o reino de Deus. Essa transformação é o processo de deixar para trás os desejos egoístas e as ilusões do mundo material, e abraçar a verdade, o amor e a sabedoria divinos. Quando nos entregamos à vontade de Deus e buscamos viver de acordo com sua verdade, nossas vidas são transformadas. A transformação espiritual é um processo contínuo, no qual o ser humano se torna cada vez mais alinhado com o propósito divino para sua vida. No reino de Deus, a verdadeira felicidade e a verdadeira paz são frutos dessa transformação, pois ao nos tornarmos mais semelhantes a Deus em nosso caráter e ações, experimentamos a verdadeira aventura que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. Uma das características mais poderosas do reino de Deus é a sua eternidade. Ao contrário dos reinos terrenos que são temporários e sujeitos ao declínio, o reino de Deus é eterno e imutável. Este reino não depende do tempo, da história ou das circunstâncias, pois ele transcende todas as limitações do mundo material. Quando Jesus fala do reino de Deus, ele se refere a um domínio espiritual que é permanente, imortal e absoluto. A verdadeira aventura e felicidade, portanto, não são encontradas nas coisas que passam, mas na realização espiritual que é eterna. O reino de Deus está além da morte, além das limitações físicas, e está disponível para todos aqueles que buscam viver em harmonia com os princípios divinos. Ele é um reino onde a alma humana, livre das limitações do corpo e do ego, pode experimentar a verdadeira liberdade e paz, e onde a morte não tem poder, pois a vida espiritual é eterna. A eternidade do reino de Deus nos convida a olhar para além das preocupações temporárias deste mundo e a buscar a verdadeira felicidade e paz em nosso relacionamento com Deus. A aventura do reino de Deus não é um estado que pode ser alcançado apenas no futuro, mas algo que podemos começar a experimentar já nesta vida, ao nos alinharmos com a verdade e a vontade divina. Se você se interessou por esse conteúdo sobre o reino de Deus e deseja continuar aprendendo mais sobre espiritualidade, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar um like no vídeo. Sua participação é muito importante para nós. Comente também suas impressões e compartilhe com seus amigos.
Vamos juntos nessa jornada de descoberta e evolução espiritual.